às intervenções. Hum, Pedi ao Padre Alberto que nos falasse sobre a Jornada Mundial da Juventude e os desafios pastorais que os jovens nos colocam, por favor. Ok, então muito bom dia a todos. Falar sobre as jornadas da juventude. Primeiro, reconheço que o tema é difícil porque nós não conhecemos as Jornadas Mundiais da Juventude. É uma instituição, uma prática, um conjunto de eventos que já vai para 40 anos e não é conhecida, não é estudada. Isto é, há pouca informação realista. Vamos lá ver, muitas vezes quando se fala de estudos sobre as Jornadas da Juventude, estuda-se o que os pontífices dizem. Ou estuda-se o que os média, que normalmente os média locais estão completamente distraídos, mas depois aquilo surpreende e dizem aquilo que é o discurso mais ou menos normativo que vem a seguir. Mas há, de facto, muito pouca informação sobre o que são efetivamente as Jornadas Mundiais da Juventude, isto é, as vivências, até os aspectos organizativos. Eu só participei numa que foi em Madrid em 2011 e ainda estou para saber exatamente quantas pessoas estávamos lá em 4 eventos. Essa informação as companhias de telemóveis disseram, não, olha, no pico estiveram ligados X telemóveis. Não é? Isto é, não há, a Igreja não é nada de novo, não é que haja grande transparência e prestação de contas, mas pronto, há de facto esta dificuldade de não haver estudos empíricos. Por outro lado, para contextualizar este tema na questão esta questão das utopias e utopias, vamos lá ver, a linguagem utópica não aparece tradicionalmente nesta questão das jornadas da juventude. Não é? Muitas vezes o que aparece é que as jornadas, as experiências, e aqui estou a falar de uma pluralidade de discursos, não é? São apresentadas de alguma maneira como escatologia realizada, ou recuperando a expressão que o Paulo Luís recuperou, não é? Experiências, eventos, momentos que tornam presente o reino de Deus no mundo. Não é? Nesse aspecto, aí as jornadas são mais utopia do que utopia, e há uma atenção, eu tenho aqui escrito grande, mas às vezes mais, outras vezes menos, aos processos que levam da utopia à utopia. Não é? Pronto. E aqui encontrei 4 vetores que acho interessantes. O primeiro é a jornada como afirmação de poder. Não é? Ou seja, somos muitos, somos bons. Ancorado, estamos a falar de meados dos anos 80, né? Ancorado um bocadinho do mito do Woodstock no final dos anos 60, que não conseguiu ser reeditado nos 70 e nos 80, não é? No fundo, há aqui a possibilidade de criar na esfera pública qualquer coisa de grande, que contrarie, maiormente em contexto europeu, sul-americano, esta sensação de irrelevância da fé. A possibilidade de criar um forte impacto mediático. Um ator como era João Paulo II, fazia muito sentido. Não é? Claro que depois isto aqui traz, e nesse aspecto é uma utopia, no sentido, o poder, a glória do reino de Deus está já a acontecer aqui. Pronto. Há aqui uma ambiguidade intereclesial desta abordagem. A Jornada Mundial da Juventude é a festa do Papa onde os jovens são o cenário, ou é uma Jornada Mundial da Juventude? Não é? Estas questões, pronto, enfim. Um segundo tópico, um segundo vetor é a jornada como peregrinação. Às vezes elas são apresentadas como uma peregrinação. E às vezes não penso, mas isto não faz muito sentido, porque tradicionalmente a peregrinação é a um lugar sagrado, a um lugar especial que nos é benfazejo. Ali há salvação, nesse lugar sagrado. Qual é o lugar sagrado da jornada? Em alguns casos, pensando em 89, Santiago, Roma, 85, Czestochowa, 91. Sim, claro, isto é, são lugares tradicionais de peregrinação, não é? Mas não tem sido essa a regra, não é? Tem sentido apresentar a jornada como lugar, como experiência de peregrinação, porque a própria experiência da jornada é uma igreja perfeita, muito entre aspas, que se torna lugar de epifania, lugar de bênção. O próprio facto de nos congregarmos de uma determinada forma eclesial é sacral e faz-nos bem, tal como acontece nos lugares tradicionais da peregrinação. E isto, por exemplo, é muito alimentado pelo relato
E depois, atenção, estas coisas não existem num discurso unívoco, não é? Acontecem muito fragmentados. O relato das grandes conversões, o relato das grandes vocações, não é? No sentido, há sempre os padres da JMJ e tal, que é um lugar, enfim, teológico-pastoral com alguma relevância. Pronto. Um outro vetor é a dimensão, e acho que é talvez o mais interessante, é a dimensão política das jornadas. Isto é, nas jornadas vem muita gente de muitos sítios diferentes. E quando a gente vê 5.000 adeptos do Benfica que vão ao FQP, a um jogo, a cidade fica bloqueada. Quer dizer, e quem anda na A1, quer dizer, está em estado de sítio, não entra nas estações de serviço, não é? Aquilo obriga a uma mobilização de forças policiais imensa. Quer dizer, 5.000 pessoas, ou 50.000, ou 60.000 que estejam num estádio, são peanuts comparando com 200, 500, 1 milhão, 4 milhões em Manila. Não é? Quanta polícia, quanto corpo de intervenção é necessário para gerir essa multidão? Isto é um ato político muito poderoso, não é? Estamos a pensar nas grandes concentrações, mas há a dimensão política. Quando estamos à espera para ir ao McDonald's comer, ou para entrar a não sei quê, e quando cantamos e dançamos e namoramos em várias ligas com pessoas diferentes, com isto ou aquilo, isto é uma experiência de facto utópica, não é? Mas ali concretizada muito no real. Por exemplo, uma das coisas boas que têm acontecido aqui em Portugal é sempre no acolhimento. Eu tenho acontecido até, tive algum contacto aqui na Diocese de Braga, não é? O acolhimento que está a ser nas pré-jornadas, agora dias na Diocese, que se propõe que seja em famílias mais que em instituições. Isto é uma experiência muitíssimo poderosa. Acolher na tua casa alguém que não conheces, que não fala a tua língua, é muito desafiante, não é? Isto é, porque uma coisa é bater palminhas, não é? À Greta, ou isto ou aquilo, ou não sei que coisas na televisão, mas há uma distância imensa. Agora, quando há fisicamente esta experiência de fraternidade, de acolhimento, do diferente, isto é muitíssimo poderoso, porque transforma as pessoas que são acolhidas e as que acolhem. Há aqui uma dimensão política, isto é, de entender a polis, a maneira como estamos nesta polis local ou numa polis global, de uma forma completamente diferente. Acontece aqui o milagre de que aqui, a minha casa, é também a casa aberta ao outro, que vem de muito longe. E acho que isto tem, enfim, é uma série de atitudes muito santas e internacionalidade. Também a dimensão da austeridade, isto é, porque o sítio onde vais assentar praça não é propriamente o hotel de 5 estrelas, não é? As comidas que são servidas são sempre o que são, mas essa dimensão é também importante. Gemes, queixas e tal, mas pronto, enfim, pronto, adiante. Para abreviar a coisa. Há um outro vetor, é uma certa imagem da catolicidade. Isto é, quando a gente pensa na jornada, o debate e da conversa eclesial, hoje média, é o tamanho do altar do Papa, pensamos nos grandes eventos. Não é? Quer dizer, os jornalistas não faziam ideia que há pré-jornadas, que aqui a Diocese está à espera de 25.000, não é? Pronto, ok. Há uma pluralidade de eventos, mesmo na cidade que acolhe. Para lá daqueles grandes eventos, nas grandes concentrações, há aquilo que ele chamou o festival, e é um bem, não sei se há uma aplicação, se há um livro, mas o livro tem, há centenas de eventos, centenas de pessoas de igreja que fazem propostas, têm qualquer coisa a comunicar. E onde cada um, olha, vou aqui, vou acolá, vou aquele outro, não sei o que, não sei o que mais. Pronto. E isto é uma imagem da catolicidade, ou seja, a catolicidade existe com todos à volta do Papa ou do bispo local, mas também existe na pluralidade, às vezes um bocadinho confuso, às vezes sem grande continuidade, e que tudo isto é feito, as jornadas são feitas de muitas coisas diferentes. E isso é também uma imagem interessante da Igreja. É a rede de ofertas e a possibilidade de circular pela rede. Um outro tópico, nem sei se me devo meter aqui ou não, tem que ver com, que pode ter esta dimensão utópica ou de escatologia realizada, esta é uma experiência para os jovens todos. E isso torna-se um lugar profético. Só que isso é um bocadinho confuso. Pegam, por exemplo, nas jornadas de Madrid, isto é, pegam dois contextos, das Madrid e Lisboa, o mesmo contexto social e eclesial, se calhar mais descristianizado, mais hostil à Igreja em Madrid, em Espanha, do que aqui. Bento XVI, quando convoca, na mensagem de convocatória, ele diz, isto é para os jovens todos, mas depois elenca jovens, aqueles que estão comprometidos para reforçar a sua fé, fazer uma manifestação, tal.
Pronto. Depois diz, aquele jovem, desculpa lá, por razões da vida, tens uma fé tíbia, mas está-se mais afastado, um cristianismo sem grande entusiasmo. Olha, aparece, se calhar podes revitalizar a tua fé. E depois vai ao ponto, enfim, tem lá várias categorizações, tipo, aqueles que têm legítimas razões para estarem zangados com a Igreja, com a fé, tal, 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 tal. E o Papa reconhece as razões para isso. E com muita humildade, ele diz, olha, se quiser, mesmo assim, apareçam por cá, porque talvez haja aqui qualquer coisa que nos pode interessar. Ou seja, o Papa Bento XVI convoca todos, reconhecendo a diferença e adaptando, pelo menos no seu discurso, o que cada um pode fazer nas jornada. Claro, não sei se a oferta estava alinhada com este convite do Papa. Aqui para Lisboa, o Papa fala para os jovens. Venham, vivam a fé, tal, 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 como se fossem todos iguais. Não se dá conta que outros não existem? Estes jovens que têm um certo perfil, não é? Mas que, que não é identificado como perfil específico. Tem que ver, se calhar, com uma neocristandade que está um bocadinho presente em algumas intuições, em algumas práticas do Papa. Pode ser. Não é? Há sempre uma tensão entre puxar por um nível alto. Isto é sério. Isto não é sex and drugs and rock and roll. Isto é uma coisa séria. É peregrinação. É que o altar tem que ser tão grande, tal, e não sei o quê. Não é? Ou haver uma atenção maior aos que estão do lado de fora. Esta atenção existiu sempre, e aqui trouxe estes dois textos, mas podia ter encontrado outro, enfim, estão aí sempre, não é? O que há menos, pelo menos ao nível do discurso oficial do Papa, mas também das instâncias organizativas, vão havendo alguns movimentos, algumas propostas, é suprir esta tensão, que parece insanável, através de uma abordagem educativa. Isto é, ter a capacidade, neste mega evento, que é uma coleção de propostas, ter a capacidade de encontrar quem está mais longe e de fazer caminho. Isso é que há menos, mas talvez, enfim, pronto. Por isso é que isso será para outras utopias, ainda é minoritário. Pronto, era isto basicamente. Penso que estive dentro do tempo. Muito obrigado, Padre Roberto. Passo agora a palavra à doutora Rita Veiga para nos falar sobre a rede de cuidar da casa comum. Bom dia. Para falar da rede, depois de tudo o que eu vi aqui, fiquei a pensar que, que forma é que posso apresentar. A rede tem uma coisa a que eu sou muito sensível, e somos em geral dentro da rede, nasceu de um pequeno grupo que se reunia para refletir algumas questões que inquietavam e que no verão de 2017 abordou esta questão e foi buscar a Fratelli-Tutti, a questão da ecologia, do estado do mundo, foi buscar a Laudato Si. E depois, inspirando-se também em experiências que já existiam noutras igrejas, como a Église Verte em França, pensou que pensámos as pessoas que estávamos nessas reuniões, que eram uma dúzia de pessoas, ou assim, pensámos que tínhamos que fazer alguma coisa ao nível de igreja, que éramos. A igreja para nós não era esperar que viesse dos senhores bispos a indicação, mas éramos nós que nos sentíamos o povo de Deus a caminho, íamos tentar fazer alguma coisa porque achávamos importante. Tínhamos connosco a Manuela Silva, a professora Manuela Silva, que foi a grande impulsionadora, que arregaçou as mangas e começou a falar com as pessoas, e isto passou-se em agosto, setembro, e em novembro nasceu a rede, para dar um bocadinho a ideia da garra que tinha aquela senhora. E pronto, e começámos esse caminho, que já fez 5 anos, e lançámos-nos a tentar perceber que desafio e que mensagem é que nos trazia a Laudato Si. A continuação do título tem logo algumas noções importantes, porque vão ser importantes para a reflexão que desenvolvemos. É a ideia de cuidar, pensar nisto em termos de cuidar e depois chamar-lhe casa, mas uma casa que é comum. E isso são chaves importantes para aquilo
que depois vamos começando a perceber e tentando desenvolver. Apresenta-nos a ideia da ecologia integral, da conversão ecológica e depois também consideramos sempre importante a noção de que está tudo interligado, porque para perceber as coisas e para desenvolver partimos destes conceitos. Eh, e talvez possamos dizer que a primeira atitude foi, perante aquilo que a Laudato Si nos apresentava, reconhecemos que precisávamos de uma atitude de humildade e gratidão pelo dom da criação, que nos tinha sido posta à disposição e que estava, entretanto, muito maltratada. E nós sentíamos corresponsáveis, porque vivíamos num mundo que estava a maltratar, na humanidade que estava a maltratar a criação. E, portanto, daí derivava logo um sentido de responsabilidade, porque dar resposta ao que se passava era um dever, a partir dessa reflexão. Daí a rede ter arrancado logo para interpelar. E então, pegando na noção da ecologia integral, que apresenta uma vertente ambiental, outra social, outra espiritual, da ambiental, nós não somos especialistas, colaboramos com pessoas que percebem mais dessa questão, mas tiramos a noção de que é preciso e é urgente fazer mudanças de comportamento e de estilos de vida. O Papa Francisco é muito claro em relação a isso. Também se salienta a noção de que a sobriedade é indispensável e incontornável. Não podemos pensar que não passa por aí se queremos que as coisas melhorem. E isso implica, pelo menos, e aqui para o nosso mundo ocidental e europeu, termos presente que é preciso diminuir drasticamente o consumo. O consumismo é uma praga. E também ser capaz de reduzir a quase nada o desperdício. E em relação a tudo isso, nós sentimos que somos corresponsáveis, todos, porque podemos considerar algumas ideias que têm sido enunciadas assim. A terra está-nos emprestada dos nossos netos, temos de a devolver em boas condições, e eu pergunto-me, das crianças de hoje, os meus, não tenho filhos, mas os sobrinhos, netos, sobretudo, daqui a uns anos poderão perguntar como é que foi possível nós deixarmos as condições de vida que ficaram para eles terem-se degradado tanto. E isso, eu falo a um nível pessoal, mas isso para mim é uma coisa que, digamos, quase me faz corar, que eu não sei o que é que lhes vou responder. Daí a minha ideia de corresponsabilidade. Depois, na questão da ecologia social, que vai logo envolver questões de economia e de política, partimos de uma ideia de que há só uma família humana que habita a mesma casa comum e temos que reconhecer que o panorama de desigualdades, empobrecimento de grandes faixas de população e a exclusão que se vai alargando é qualquer coisa que não nos pode deixar indiferentes. E por isso reconhecemos que é importante conseguir adotar um olhar que valoriza o outro, não pode ficar à parte, que a fraternidade aqui será uma palavra-chave. Nós partimos da encíclica Laudato Si, e há bocado o meu erro foi, que eu tinha aqui apontado, que muito cedo, quando saiu a Fratelli Tutti, percebemos que era um complemento que enriquecia o sentido da Laudato Si, e também era enriquecido pelo que já se tinha refletido da Laudato Si, e portanto a fraternidade tornou-se uma palavra-chave, mesmo a amizade social, como também vem dito, e daí perceber de outra forma, ou enriquecer o que significa solidariedade, partilha, disponibilidade. Foram tudo termos que surgiram constantemente na nossa reflexão e na nossa procura de perceber o que é que nos era pedido, que caminhos é que era importante trilhar. Portanto, aí vai-se, dessa forma, resumir a que a ação e a mudança que nós quisermos fazer tem que ter como
estrela para indicar o caminho, o bem comum. É para isso que temos que trabalhar. E é uma noção que atualmente às vezes é difícil de vislumbrar em acontecimentos e discursos que se ouvem. Portanto, para nós temos que trabalhar para todos, considerando todos os povos, não só de hoje, mas também do futuro. E isso faz parte do que está à nossa responsabilidade. Depois, há uma terceira vertente, e essa também é muito própria da rede, que é a vertente da ecologia espiritual. Digamos que nós sentimos como uma forma que temos de carregar baterias para podermos enfrentar ou levar mais a sério a ideia da conversão, tal conversão ecológica que é fortemente espiritual, ou se calhar perde força, motivação, intensidade, interioridade, e isso pode nos levar à ideia de que a frugalidade temos que a descobrir como encontrar a riqueza do pouco, experimentar a alegria da partilha, ou seja, um desprendimento que é contra o tal consumismo que temos que diminuir, e é contra a quantidade de desperdício que se cria. E para dar assim uma noção mais terra a terra, é assim: a mim choca-me que se possa chegar à conclusão, fazendo estudos sobre isso, que num mundo onde a fome é uma realidade tramada, no nosso mundo, 30% da comida preparada para ser comida vai para o lixo. Portanto, já preparada, vai para o lixo. Eu acho isto ao nível do escândalo e interpela, porque, como cristã, me sinto responsável por todas as coisas que implicam os irmãos. E esses irmãos são todos os que habitam a casa comum. Portanto, neste lado da espiritualidade, eh, consideramos importante o contemplar, porque voltamos outra vez à ideia da criação que nos foi dada, e ela é digna de ser contemplada. E eu, ultimamente, encontrei também isso traduzido na noção de maravilhar-se, que às vezes nos falta a ideia, o cuidado, a oportunidade de pararmos, ou sintonizarmos para a atitude de maravilhar-se. Há tanta coisa que às vezes até é tão pequenina, tão insignificante, e que nós nos esquecemos de deixar que faça efeito em nós, nos deixar de boca aberta, espiritualmente de boca aberta. E com isso sermos capazes de agradecer, mas, porque tudo isto implica também um compromisso, sermos capazes, na nossa pequena escala, de retribuir. E por isso eu diria que nós que na rede temos 3 Cs, somos o R3C, cuidar da casa comum, temos também, a partir da ecologia ambiental, foi o que nos despertou uma causa, depois, considerando a ecologia social, temos um compromisso, e pela via da ecologia espiritual percebemos que há um caminho, e isso tem que criar em nós motivação para enfrentar as dificuldades e para ir em frente, superando os incómodos e os obstáculos. Há várias, e aqui foram consideradas essas hipóteses, há várias maneiras que cada um de nós tem para poder levar por diante, não ficar só a olhar e a pensar o que é que eu hei de fazer e vou separar mais o lixo. Isso não chega. Já ultrapassámos esse nível, estamos muito para lá, mas há várias propostas para nos ajudar a fazer caminho e para nos envolvermos. Há o Pacto Educativo Global, o Ambrósio já falou, que a Teresa se calhar vai falar mais perto. Haveria a economia de Francisco, de que a Filipa viria apresentar com certeza alguma coisa com muito interesse, porque está envolvida nisso desde a primeira hora. Penso que dentro do pensamento do Papa Francisco
são vertentes que ele propõe de uma forma muito incisiva. Nós, na rede, ficámos mais naquela proposta que veio do 5º aniversário da Laudato Si, foi, pois, a que foi dada uma forma mais concreta na plataforma Laudato Si. Ela propõe às pessoas que se comprometam nos diferentes setores em que vivem, que trabalham, e, portanto, vai de famílias e indivíduos até às empresas, até às congregações religiosas, movimentos, ensino, saúde, quer tocar em vários níveis, e chamemos-lhe setores, assim que aparece a certa altura, e isso para conseguirmos concretizar os objetivos de Laudato Si, que são 7 também. Recordo, é responder ao clamor da terra, responder ao clamor dos pobres, a economia ecológica, os estilos de vida sustentáveis, educação ecológica, espiritualidade ecológica e depois, para determinar isso, o envolvimento na comunidade e a participação cívica. Isto, nós podemos dizer para simplificar, porque não tenho muito tempo, e se forem procurar a plataforma, encontram isto tudo lá explicado e desenvolvido. É uma proposta do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral e tem muitas ideias para não haver nenhuma desculpa para as pessoas pensarem, pois isto é muito importante, mas o que é que eu posso fazer? Pode-se fazer mesmo muito. Não conseguimos é chegar a tudo. A rede tem também uma outra proposta que chamou os focos de ecologia integral, que propõe que se faça, e julgava que seria fácil levar isso à frente ao nível das paróquias, mas as paróquias são, desculpem eu falar assim, não quero ofender ninguém, mas são um bocadinho quintas, com alguns muros, e portanto nem sempre é fácil penetrar, e nós pretendíamos que, onde houvesse comunidades de cristãos, os cristãos que se sentissem mais responsáveis e quisessem unir esforços para fazer alguma coisa, formassem pequenos grupos que dinamizassem essa concretização de uma prática de ecologia integral. E temos alguns focos, vão desde aqui, de Guimarães e de Faf, até mais ao sul, bastante mais ao sul, mas são muito menos. Há também outros grupos, outras formas de pessoas que se agruparam e que se preocupam com isto, e para nós conta tudo o que sejam dinâmicas que vão neste sentido. Também não queremos criar um clube da rede que tem os seus focos, mas no site da rede até encontram material que foi preparado a pensar nesses grupos. Portanto, não vou falar mais. Só queria ainda referir, antes de terminar, um outro ponto que tem sido para nós uma experiência e uma descoberta, pelo menos no meu caso, que é o que temos feito de caminho ecuménico, porque nós fomos contactando outras confissões, outras, como é que se diz, denominações cristãs, e a meu ver seria bom passarmos para o nível interreligioso, acho que devemos lá chegar, mas também ainda temos poucos recursos, mas nós juntámos para rezar, para celebrar em conjunto e para até para a frente coisas como o projeto Eco-Igreja, a Teresa não sei se poderá referir depois, porque está mais próxima desse projeto, que é feito exatamente com o COPIC, com a Aliança Evangélica e com outros grupos que são cristãos, como nós neste caso, mas que tem sido para mim, aqui posso falar mais por mim, isto tem sido uma descoberta muito engraçada, porque ao nível desta preocupação com a casa comum, com os que nela habitam, nós estamos muito sintonizados, estamos muito mais próximos e muito mais capazes de fazer caminho em conjunto. E precisamos é dessas, não é pontes, é mesmo laços muito mais próximos que nos permitem ultrapassar estas separações. Já é pena não terem já ficado para trás. E termino com este desabafo. Muito obrigado. Damos então a palavra à senhora doutora Teresa Paiva Couceiro, que nos vai falar a partir da experiência da Fundação Gonçalo da Silveira.
Foi o exame de recurso, mas passei. Passou. Eu não sou muito picuinhas com essas coisas. Então, boa tarde, porque já passámos o meio-dia e eu tenho aqui esta tensão grata e ingrata de ser a última e por isso vou cumprir os 5, 7 minutos que me deram. Então, vou pôr aqui, isto já é para me pressionar a contar o tempo. A Fundação Gonçalo Silveira é uma organização não governamental para o desenvolvimento, é chamada ONGD, que depende e é dos jesuítas. Nascemos em 2004 e neste momento somos uma equipa de 9 pessoas. Temos a nossa sede em Lisboa, mas o trabalho é de âmbito nacional, inclusive é na Ilha da Madeira. E gostei de ouvir as intervenções da manhã, porque nós aqui há 3, 4 anos iniciámos um processo de planeamento estratégico dentro da FGS, que nos fez olhar, ou que, resumindo, fizemos o ecossistema da FGS. Na Fundação Gonçalo Silveira, vou falar aqui como FGS. E fizemos o ecossistema da FGS. E este ecossistema levou-nos a olhar para as pessoas, a sustentabilidade financeira, comunicação e relações. E nestas relações entrou, como é óbvio, a parte esta ligação às redes nacionais e internacionais, onde se inclui, porque nós somos membros fundadores também da rede de Cuidado da Casa Comum. Mas o que gostava de salientar aqui é deste ecossistema, deste olhar ad intra que fizemos, que tem sempre esta visão à destra, ou seja, nós olhamos para nós, para fora, para sair, modo de sair, encontrar a maneira de estar e o melhor modo de proceder junto do mundo, das pessoas. Nós fizemos uma avaliação muito alinhada com o que o Papa disse e, de manhã, e nas primeiras intervenções foi referido, que é esta questão do mundo ferido. Nós olhamos e de facto temos um mundo ferido. E para nós que somos uma organização para fazer, para sair, o que é que nós sentimos? Há que dar uma resposta a estas urgências, ou seja, há uma urgência numa resposta refletida, integrada e concreta à realidade que vimos e que assumimos para a FGS como sendo um mundo ferido, né? Precisa de ser construído, de ter aqui uma melhoria nas relações e na maneira de estar. Afinámos, por assim dizer, a nossa missão e vou ter que ler, porque as missões são sempre muito bonitas, são sempre uns textos muito longos e a verdade é que acho que ninguém que escreve as missões e que tem uma missão definida na sua organização a sabe de cor. E por isso eu assumo que não sei a minha de cor. Então, a FGS neste momento tem como assim missão, definimos para os próximos anos, procurar combater as desigualdades e as injustiças sociais através da construção de uma cidadania global que promova o bem comum, bem como promova mudança nas situações geradoras de pobreza. E o que é que isto significa? Significa que, como é que fazemos isto? Passando à parte mais prática, que é também o que nos convidaram para estar aqui, que é trabalhamos, envolvemos em projetos e processos educativos com escolas públicas e privadas, com a academia, trabalhamos muito com escolas superiores de educação, trabalhamos com organizações da sociedade civil, trabalhamos no âmbito de redes nacionais e internacionais, sempre na procura de entender e melhorar estas relações entre as pessoas, as relações com o mundo, as relações com a natureza. Esta harmonia que sentimos que é necessário restaurar, mudar, enfim, há aqui também esta tensão nisto. Temos vários documentos, ou inspiramos-nos em variedíssimos documentos da Igreja, mais académicos. Neste momento trabalhamos muito sobre a Laudato Si, ou temos a Laudato Si como assim um documento também muito inspirador, e depois no final peço para passar aqui um pequeno vídeo sobre o que é a ecologia integral. Foi feito, foi um vídeo que fizemos sobre educação, sobre ecologia integral, desculpe, agora estava noutra coisa, sobre ecologia integral, e foi mas não é já, que a Causa Comum curiosamente tem o nome destas conversas, mas foi um projeto que fizemos já há 3 anos,
não, há 4 anos, e que terminou com recursos. Nós normalmente o que fazemos é, ao trabalhar a educação para a cidadania, ao trabalhar as questões nas organizações sociais, com as escolas superiores, nós temos sempre, ou procuramos sempre que haja um resultado concreto. Procuramos sempre deixar algum recurso que nos ajude a depois continuar o trabalho sem nós estarmos, não é? Ou seja, fazemos recursos pedagógicos, seja vídeos, seja documentos, que as pessoas podem usar e que está disponível no nosso site, e por isso qualquer pessoa pode tirar e pode usar. Há aqui 2 vertentes também muito importantes no nosso trabalho. Eu acho que é quase que uma ecologia, ou um assumir da ecologia enquanto FGS, que é não trabalhamos sozinhos, trabalhamos todos os projetos, seja nas escolas, seja com outras organizações, em parceria, em colaboração. Nós construímos tudo em conjunto. Não há nada, isto aqui é só a FGS. Não temos, isso não temos, porque a riqueza que vem do encontro entre pensamentos diferentes, entre realidades diferentes, entre enquadramentos diferentes, esta diversidade traz uma riqueza enorme, e por isso nós trabalhamos sempre com outros. Vou aqui dar o exemplo de 3 projetos que acho que pode ajudar. Temos um projeto que se chama É de Experimentar, e neste projeto trabalhamos com escolas mais da cidade, Lisboa, e escolas no mundo mais rurais, em Orem, Val Travessa, assim, uma realidade muito mesmo mais interior, e é deste encontro que tem saído uma discussão que nós queremos que sejam contribuições para mudanças de políticas públicas. Ou seja, todos os nossos projetos também procuram ter aqui uma vertente de advocacy, lobby, para que algo mude. Temos um projeto que se chama O Tempo é das Crianças, e aqui procuramos que nós temos as crianças como sendo pessoas que ainda precisam de crescer, que ainda não sabem, que ainda são muito irracionais, que reagem, etc. E nós acreditamos que podemos trabalhar com estas crianças e, em conjunto com elas, construir realidades mais solidárias e mais justas. Tem sido muito interessante este trabalho. Nós estamos aqui a trabalhar isto com o Centro Social da Mosgueira, que é o Centro Social em Lisboa, perto de onde nós estamos fisicamente situados. Tem sido muito interessante. Outro dia, numa loja, ouvia 2 mães a comentar, e de repente percebi e perguntei-me, tive na conversa, desculpe, mas onde é que anda o seu filho? E elas estavam a falar do projeto, estavam a contar histórias que os filhos em casa já diziam, não faça assim, faça assado. E percebi que era por causa deste projeto, e por isso acho que isto é um resultado para nós muito, é o impacto, não é, deste trabalho que temos. Temos outro projeto, este em Moçambique, que chamamos Reagir às Alterações Climáticas. Reagir porque este projeto nasceu fruto dos ciclones que houve em 2019, e trabalhamos este projeto em concreto com o Centro de Investigação da Universidade Católica da Beira, com a Faculdade de Gestão, em que envolvemos tanto os docentes como os estudantes num trabalho que é a extensão universitária, ou seja, saem e vão para comunidades rurais e trabalham com os jovens dessas comunidades, e tem sido muito interessante também perceber como eles veem e como é que eles olham estas questões ecológicas, e perceberem que estas questões são questões ecológicas, mas que o mundo todo está comprometido, se quisermos. Ou seja, não é uma problemática que diz respeito só à Beira, há outros sítios, e daqui têm saído reflexões muito interessantes que depois também pensamos, que depois iremos partilhar. Também tem sido, neste projeto também se faz muito uma abordagem de alterações climáticas como sendo geradoras também elas de situações de pobreza. E o facto de termos universidade, investigação, academia, né, tudo assim mais formal, e depois estes jovens de comunidades rurais, tem sido muito interessante, porque isto implica, para a parte dos jovens nas comunidades rurais, eles conseguirem exprimir e expressar as suas preocupações,
e temos aqui a academia, que são os futuros políticos, os futuros gestores, os futuros, as pessoas que irão guiar e liderar, perceberem a realidade, que eu acho que é muito importante. Temos muito mais projetos, temos muito mais coisas de encontro. Temos também um projeto muito engraçado, ou não é engraçado, engraçado não é o termo, com um impacto muito grande, que se chama Sinergias. Este projeto é um encontro entre a prática das ONGs e a reflexão e a investigação da academia. Basicamente são sinergias porque encontramos-nos e a academia esteve, no nosso entender, estava muito longe da prática e foi tentar juntar e pôr aqui as duas coisas em comum, e o que saiu foi, há uma reflexão que é feita pela universidade com as ONGs, com os que estão no dia-a-dia, e é uma revista que está também online e que qualquer pessoa pode ler, participar. É uma revista científica, tem neste momento muitas contribuições e que tem sido muito interessante também este encontro entre a academia e a prática. Para terminar, a FGS tem estes 3 braços, se quisermos, que é a reflexão, a prática e os recursos. E tentamos sempre, como disse, que haja um recurso pedagógico de todas as ações que temos e os projetos. E vou partilhar, também a Rita estava a falar há pouco da Rede de Cuidado da Casa Comum, e nós, enquanto membro da Rede da Casa Comum, estamos envolvidos muito nesta questão do eco-igrejas. Este projeto Eco-Igrejas procura, num diálogo de várias igrejas irmãs, trabalhar a questão ecológica, e tem sido muito interessante. O resultado vai ser um ecodiagnóstico, que em breve será partilhado e que vai ser para todos, para podermos olhar para nós e ver o nosso estado ecológico. Dizemos que somos ecológicos, mas vamos lá ver então como é que se realmente somos e como é que podemos mudar. Mas tem sido interessante este encontro. O Juan também faz parte deste grupo. Estamos ali, mais o João Luís Fontes também. Somos 3 pela rede, mais os colegas das outras igrejas irmãs, e tem sido muito interessante também. Atenção, e nisso o Juan é ótimo, porque eu não sou muito diplomática nesse aspecto. O Juan é diplomático e conhece bem os termos, as realidades, e por isso conseguimos de facto que haja um diálogo franco, amigo e aberto, e que tem produzido resultados. Acho que aí o Juan acho que concorda. Também no âmbito da Rede de Cuidado da Casa Comum estou envolvida num grupo mais virado para a educação, em que procuramos trazer a rede tem cerca de 100 membros, entre individuais e coletivos, e o que nós procuramos foi juntar no âmbito da Rede de Cuidado da Casa Comum, que é olhar para a Laudato Si e pô-la na prática, levar isto à prática, enquanto instituições de ensino, como é que o podemos fazer? Como é que podemos beber para os nossos currículos o que é isto de Laudato Si, o que é isto de ecologia, o que é isto de trabalhar a transformação social e procurar mudanças de comportamentos. Iremos também produzir um pequeno recurso que depois também vai ser partilhado e certamente iremos falar com a Universidade. Aliás, já estamos em contacto com a Universidade Católica e por isso também serão envolvidos. Mas gostava de terminar com esta questão de um recurso, que é um recurso que para nós foi feito no final do projeto, a causa comum, causa com o mesmo U entre parênteses para casa comum, em que definimos o que é para nós ecologia integral, que enquanto FGS foi feito com outras entidades também. A professora Manuela Silva, que a Rita há pouco falava, foi uma das pessoas que esteve também envolvida nos conteúdos deste vídeo, e por isso também acho que é quase que uma homenagem merecida, mais que merecida. Mas só dar aqui duas coisas, que a ecologia integral para nós assenta basicamente numa ética do cuidado e numa cooperação e reciprocidade. Isto para nós é fundamental, bem como sentimos, fruto desta visão da ecologia integral, sentimos esta necessidade de recuperar uma visão da vida que nos devolva um olhar agradecido, um olhar esperançoso sobre o futuro. Acho que temos, acima de tudo, que ter esperança, e nós acreditamos na esperança e na alegria do futuro. E pedia o vídeo.
São 2 minutos, peça paciência. Uma cidade? Numa exposição sobre sustentabilidade? O que é que isto tem a ver com a ecologia integral? A professora enganou-se, Igor. Ecologia integral é sobre sítios como aquele onde eu vivo, com plantas, árvores, animais, no meio da natureza. Tens a certeza, Emília? Não achas que é muito mais do que isso? Não serão também as pessoas, os espaços onde habitam, no campo ou na cidade, a relação e o cuidado que temos com o sítio onde vivemos e as pessoas que aí moram? Um novo tipo de relação connosco próprios, com os outros, com o meio envolvente, com o mundo. Então a ecologia integral é uma maneira diferente de olhar a realidade. Ela parte da interação sensível com o que nos rodeia, o que está perto, o que está longe, o passado e o futuro, o caráter cíclico da vida, o dentro e o fora. Exige tempo. A partir da experiência sensível, a ecologia integral possibilita uma nova visão e uma nova relação com o mundo. Uma visão que valoriza o que está à nossa volta, que reconhece que tudo está interligado e tudo é uno. Uma nova relação que nos transforma à medida que nos identificamos e sentimos que pertencemos a esta casa, que é o mundo. É isso que nos faz querer cuidar de nós próprios, dos outros, de tudo o que nos rodeia. Cuidar para o bem comum. Essa é também a finalidade da educação para a cidadania global, um processo de aprendizagem que procura compreender as causas estruturais dos problemas de desenvolvimento e das desigualdades existentes. Este é o nosso percurso. Qual é o vosso? Só uma nota, percurso, porque tem no site, passa a publicidade, www.fgs.org.pt, tem lá recursos e, e tem uma proposta de percurso que é uma viagem, e por isso há aqui propostas que podemos pôr na catequese, nos grupos de jovens, na escola, vários níveis, enfim. Obrigado. Muito obrigado a todos. Encaminhamos então para o final destas 12ª jornadas de Teologia Prática, em que além de uma causa ou casa comum, também andamos à procura de uma coisa em comum. A ver se conseguimos, a ver se conseguimos. Se dúvidas houvesse pós-pandemia, se os encontros presenciais ou por meios telemáticos, qual é que é melhor? Dúvidas ficaram completamente esclarecidas, os meios presenciais são muito melhores. Os que nos estão a ver à distância, uma palavra de saudação, e os que mais tarde nos irão ver por gravação, não beneficiaram desta interação e desta riqueza. Termino com uma palavra de agradecimento à vossa presença, uma palavra muito especial aos nossos alunos do Seminário de Integração. Estou aqui a ver alguns, outros estiveram em Lisboa, outros não puderam estar, porque estou a ver aqui uma aluna que está no Brasil, e vir para o Brasil aqui é um bocadinho difícil, ainda. Em nome daqueles que organizamos, do professor Alex Vilas Boas, José Pedro Angélico, Juan Ambrósio, Paulo Fontes, Pedro Braga Falcão e eu próprio, obrigado por tudo. Continuamos juntos e no próximo ano, espero não com sinal de azar, teremos as 13ª jornadas. Obrigado por tudo.